tem uma função, assim, com emoções primárias, que é a função de sobrevivência. Então, a alegria mostra pra gente a satisfação daquilo, é o contentamento, aquilo mostra que aquilo é bom pra mim. Então, é essa emoção que faz com que eu entenda que aquilo é bom pra mim. Na raiva, ter impulsos para ações rápidas. Então, você pode ver que o bebezinho tem uns impulsos, assim, de jogar o prato longe, né? Que tem uma cena que aparece isso, o bebê jogando o prato longe, tendo raiva em alguns momentos, ajuda a ter impulso da ação de sobrevivência, na verdade de defesa, né? Muitas vezes é de defesa que eles acabam sendo impulsionados pelo sentimento raiva. O nojo é para você não comer coisas que podem ser próprios, né, de veneno, algumas comidas que podem representar um risco de vida. Então o nojo vem para isso, para a gente expulsar, para a gente não comer qualquer coisa muito fora do que a criança conhece, que é o leite materno. E o medo, ele vem também como uma questão de sobrevivência do perigo. Você vê que a criança às vezes tem uma noção o bebê às vezes tem uma noção do perigo, ele pula, no desenho mostra ele pulando, ela pula um fio, né? Na hora que ela tá andando com um brinquedinho. Então o medo, ele vem com o intuito também de prevenir os perigos. Então se a criança sente um certo perigo, ela recua, ela para, ela pausa, tá? Já existem pesquisas, eu já falei, não sei, em outra live com vocês, que tem pesquisa de pediatras dos Estados Unidos que afirmaram que tem bebês de 8 meses já tendo essa noção do sentimento medo. Em alguns aspectos, em alguns momentos do teste, eles paralisam e não continuam engatinhando, por exemplo. Tá? Eles não dão continuidade por medo, tá? Medo de avançar, medo de continuar. Tá? Então é um modo de recordar o passado, ficar no passado causa tristeza, não causa? E é isso que o filme foi mostrando, ela ficou cada vez mais triste, com raiva, irritada, ela brigou com os pais, algumas vezes conflitou com os pais. Por quê? Porque a recordação, ficar no passado, lembrando, ela ficou triste e começa a vir várias emoções negativas. Mostrou que cada situação é memorizada. O cérebro tem um mecanismo de cada momento da história dessa criança, né, da gente, ela vai para um sistema, porque realmente o cérebro é todo cheio de funções, e ele vai mostrando essas funções até chegar na memória, que é a memória curta, de longo prazo. Além dessas memórias que nós vamos gravando a cada momento da nossa vida, existe também os setores que ele foi mostrando muito, também de forma lúdica, muito legal, muito profunda, que são as características da criança ao longo do desenvolvimento dela. Lembra que eu falei numa outra live que a criança não tem personalidade. Personalidade vai se fazer lá na frente, na adolescência. Por enquanto, na fase da infância, foram criando características. Conforme ela vai vivendo, vivenciando, experimentando as emoções, experimentando as experiências, ela vai se tornando uma característica tal, para depois, mais para frente, com a soma disso tudo, criar uma personalidade. Cérebro, personalidade vai sendo criada com as experiências de vida? Sim, é esses setores que você olha no desenho, ele mostra como setor, na verdade é característica da criança, ela vai tendo algumas características, cada um tem a sua, né? Cada um tem sua vivência, e é através dessa vivência, dessas experiências de emoções, somado com os pensamentos, que gera aí algumas características. E essas características, no final, que é lá na adolescência para a fase adulta, que se fecha a personalidade. Então a gente entra na fase adulta com uma personalidade já, né? Seguindo essa infância de características. Realmente existe no cérebro um local que é na parte emocional, das emoções, tá? Tem a parte racional, tem a parte da memória, tem a parte das emoções. Então, muita gente fala assim: Leila, eu não lembro
da minha infância. Muitas vezes no consultório, as pessoas falam assim, eu não lembro. Onde você estava quando isso aconteceu? Eu não lembro. Ah, o que aconteceu quando você tinha 5 anos? Não lembro, né? Então, quando a pessoa fala isso, tá lá, tá? Tá lá na memória. É que muitas vezes está muito guardado, tá num campo que você deixou como lixo, assim, isso aqui não é importante. Quando a gente descaracteriza que não é muito importante, ele não fica muito à mão, né? Essa memória fica muito guardada, muito reservada. Então, vai precisar de muito trabalho para você conseguir resgatar essa memória. É normal uma criança lembrar de algo que aconteceu quando tinha 2 anos e meio? Normal não é, tá? Normal é a gente não lembrar, tá? Mas pode acontecer, é possível, tá? Porque fica guardado. É que aos 2 anos de idade é muito lá no profundo, né? É muito lá atrás. Então a gente vai lembrando disso, é mais difícil, é mais fácil a gente lembrar de coisas mais perto da nossa idade. Então o adulto ele tem uma dificuldade muito grande de lembrar da sua infância, por exemplo. Mas o adolescente é mais fácil de lembrar da infância, ele resgata muitas coisas cedo, inclusive, com 4, com 3 anos, tá? Então, não é normal, mas pode acontecer.